Bem-vindos ao Oxpoon, o programa da técnica. Olá, gostaria de falar com o senhor hoje sobre transmissões por correia. Transmissões por correia, que encontramos praticamente em todos os lugares. Aparecem em correias transportadoras, são parte de instalações de elevadores, mas também as temos na indústria automobilística ou também na maquinaria agrícola, assim como também na impressão 3D, ou seja, realmente em toda uma gama de indústrias. Aí nos deparamos com transmissões por correia, e isso tem uma razão muito boa. Porque são muito eficientes, são silenciosas e são, quando utilizadas corretamente, também duráveis. Mas o que é uma transmissão por correia? Como podemos imaginá-la? Trouxe meu modelo, que está aqui comigo sobre a mesa. Isso é naturalmente um modelo muito pequeno. É um modelo ilustrativo. Nada que se encontraria na prática nesse tamanho, mas para entendê-lo é completamente suficiente. O que temos aqui? Temos por um lado uma unidade de controle. Temos um motor elétrico, um pequeno motor elétrico. Este aciona por meio de uma polia, uma correia dentada. E temos aqui sobre um eixo assentada uma segunda polia, que por meio do eixo por sua vez está conectada com um segundo sistema de correias aqui. E podemos observar essas polias uma vez. E quando observamos lateralmente, então vemos aqui à frente os dentes, essa estrutura, na qual, por assim dizer, ocorre o atrito, ocorre a transmissão de força. Isso quanto à teoria. Agora vamos colocar a instalação em funcionamento. Então, aumento aqui lentamente a velocidade. E aí vemos, começa. E vemos também realmente o motor, que aciona essa polia e através do eixo ocorre a transmissão de força aqui para o segundo eixo. Temos aqui, portanto, uma transmissão e como isso é um pouco ruidoso, faço novamente um pouco mais devagar. Para entender ainda um pouco melhor o princípio, precisamos ainda de dois termos técnicos. Se voltarmos a observar a instalação, então vemos, o motor puxa aqui embaixo a correia em sua direção. Por isso esse trecho da correia chama-se trecho tenso, porque o motor puxa ali. E aqui em cima a correia aqui na parte superior, isso é o trecho frouxo. Isso é por assim dizer o retorno. E se observarmos isso uma vez em grande, trouxe aqui uma correia, como também é utilizada, por exemplo, em pequenas instalações industriais, então isso fica claro. Ou seja, posso puxar aqui por ela e isso não é borracha, não se estica de maneira extrema, mas ainda assim se estica em torno de 1 a 2%. E se puxo aqui em cima, então se vê embaixo, que a correia fica pendurada embaixo. Exatamente como se pode reconhecer, por exemplo, também aqui na representação, nesta representação esquemática no monitor, onde a correia fica pendurada embaixo e em cima é puxada. Neste caso paramos a instalação uma vez, porque quero lhe mostrar algo mais. Tenho aqui agora como exemplo uma correia trapezoidal na mão e tenho uma polia de correia trapezoidal aqui. Aqui vemos, ou seja, aqui não há dentes dentro, desta vez, mas em compensação sim praticamente a peça contrária a esse trapézio, porque a correia trapezoidal corre de forma trapezoidal aqui embaixo e agora posso colocá-la aqui em cima. E agora podemos pensar, o que acontece realmente? Ou seja, quando a tensão é ideal, então temos uma transmissão de força ideal. Mas o que acontece, por exemplo, quando a tensão é muito baixa? Então esse é agora o caso, tal como represento aqui, então ela simplesmente desliza aqui por cima e o perigo aqui consiste então, por exemplo, em que isso aqueça demais e o calor destrua a correia e além disso a transmissão de força não é de forma alguma ideal. A outra variante é, quando puxo forte demais aqui, ou seja, quando a tensão é muito grande, então o motor necessita de muita força para puxar a correia aqui por cima. E além disso a instalação é carregada muito fortemente, o material se fatiga muito rapidamente e temos, portanto, nem um sistema eficiente nem um durável. Ambas as variantes, tanto tensão muito baixa quanto tensão excessiva queremos evitá-las absolutamente. Mas como podemos evitar isso? Para isso existem instrumentos de medição, hoje em dia também instrumentos de medição muito manejáveis, que fazem isso seja opticamente ou acusticamente. Por que podemos imaginar isso, se voltarmos a observar aqui nosso sistema? Eu poderia agora aqui tocar com o dedo e poderia dizer, assim a olho, assim a tensão desse sistema está boa. Mas hoje em dia temos possibilidades muito melhores para determinar isso, seja acusticamente ou opticamente. Por que acusticamente? Bem, tudo isso funciona segundo o mesmo princípio que, por exemplo, uma corda de um instrumento musical, em um violão, por exemplo.
Podemos dedilhar a corda e a corda vibra com sua frequência própria. E essa frequência própria, podemos medi-la. E essa frequência própria, além disso, se correlaciona com o comprimento da correia e com a massa por quilograma da correia. E se conhecemos as unidades correspondentes, podemos determinar por meio da frequência a força de tração dessa correia e temos assim a possibilidade de verificar, estamos aqui dentro da faixa de tolerância ou devemos mudar algo? E é sempre assim, precisamos de um instrumento de medição assim, devemos realizar uma medição assim. Quando montamos uma instalação assim, então ela é colocada brevemente em funcionamento, depois se acomoda e após um curto tempo de funcionamento devemos novamente nos aproximar com um instrumento de medição. Devemos verificar, algo mudou aqui ou essa instalação funciona corretamente? Se algo mudou, talvez devamos modificar a tensão ou pode tudo permanecer como está. E depois é naturalmente importante que uma instalação assim seja revisada repetidas vezes em determinados intervalos de manutenção. Verifica-se se algo mudou, se talvez se mostra a fadiga do material e algo deve ser substituído. Também para isso precisamos desses instrumentos de medição. E como esses instrumentos de medição se parecem, o que podem fazer e como funcionam, isso quero lhe mostrar neste vídeo. Os modernos medidores de tensão de correias são naturalmente capazes de medir não apenas modelos ilustrativos pequenos aqui, mas correias, como são utilizadas normalmente na indústria. E podemos observar aqui uma vez tais correias. Temos aqui, portanto, dentes muito claramente pronunciados e posso colocar uma segunda correia aqui em cima. Vemos, ela tem um comprimento diferente, mas os dentes são do mesmo tamanho, enquanto que outro modelo, por sua vez, tem o comprimento do modelo anterior. Coloco-a aqui uma vez. E aqui vemos, mas os dentes são maiores. Dependendo de que força precisamos, que comprimento precisamos, temos aqui diferentes possibilidades de seleção. Também há outras variantes. Isso vemos aqui. Aqui temos 5 correias trapezoidais uma ao lado da outra, ou seja, por assim dizer 5 correias, que correm uma junto da outra. Todas essas possibilidades existem e todas essas possibilidades podemos medi-las com um moderno medidor de tensão de correias. Trouxe aqui um desses. Este é o PCE BTM 2000A. E particularmente interessante é, quando vou aqui em cima à extremidade deste pescoço de cisne, vemos aqui duas aberturas. De um lado, um diodo luminoso e do outro lado um receptor. Isso significa, temos aqui um instrumento de medição óptico, que emite luz e recebe e avalia os dados correspondentemente. Quando observo a tela deste aparelho, então aparece aqui a indicação, devo pressionar o botão para iniciar a medição. Isso farei agora uma vez. Início e vemos aqui muito claramente legível em cima a frequência própria da correia e abaixo a tensão da correia em Newton. O aparelho pode avaliar a tensão da correia, porque justamente indicamos o comprimento da correia, vemos aqui embaixo, e também os quilogramas por metro da correia. E por meio disso, através de fórmulas físicas, é possível calcular então a tensão da correia. A operação funciona da seguinte maneira, que vou com o cabeçote de medição até a correia, idealmente aqui ao centro, onde a deflexão é maior e então coloco a correia em vibração. Podemos ler aqui bem e claramente os valores medidos. Também temos a possibilidade de armazenar até 750 valores de medição em 15 grupos, de modo que depois possamos avaliar tranquilamente quais correias devem ser tensionadas novamente ou devem ir para manutenção. Se observarmos o aparelho mais uma vez de perto, temos aqui uma função de menu, que agora uma vez ativo. E aí vemos por um lado em cima o ponto mais importante ou um muito importante, que podemos, como expliquei antes, definir massa e comprimento aqui e assim deixar que o aparelho calcule a tensão. E temos junto ajustes para memória. Para a calibração temos depois ainda diversos ajustes como data e hora, o que é importante quando fazemos medições, que depois possamos rastrear, quando estivermos, onde, em qual aparelho. O aparelho pode medir comprimentos até abaixo de 10 metros, comprimentos de correias até abaixo de 10 metros, assim como frequências de 10 até 900 Hz. O PCE BTM 2000A.
Trouxe aqui o PCE-BTM 2000, um medidor de tensão de correias com a particularidade de que tem um cabeçote de medição muito flexível. O senhor vê, por um lado, o cabeçote de medição está aqui em cima conectado a uma tomada, primeiro com um cabo em espiral e depois um que posso dobrar aqui, como preciso para, por exemplo, chegar sob coberturas ou então aqui na minha instalação de exemplo, que possa me inserir aqui rapidamente por baixo em algum lugar e ainda assim poder medir em locais aos quais normalmente não chegaria. O pescoço de cisne mede 25 centímetros de comprimento e o aparelho de medição funciona em princípio de tal maneira que posso iniciar aqui embaixo o processo de medição. Depois posso ir com o meu cabeçote de medição aqui em cima até a instalação e obtenho então um valor de medição, que depois posso avaliar, que posso guardar em diferentes categorias. O aparelho tem a possibilidade de armazenar 750 valores de medição. E se observamos isso aqui, temos depois do menu a possibilidade de chamar novamente a memória. Como disse, em pastas, para que possamos categorizá-la, para que também possamos comparar, quando mantemos instalações, o que devemos fazer, regularmente mantemos, regularmente revisamos, que possamos ver que valor tinha essa instalação da última vez. Há grandes diferenças? Saiu da faixa de tolerância? E isso é muito, muito importante. Porque medir e prevenir é muito mais barato do que esperar até que uma correia, uma transmissão por correia realmente tenha se danificado. Devamos substituí-la, ocorram tempos de parada. E todas essas são coisas que podemos evitar se temos justamente um instrumento de medição assim, que pode verificar opticamente a correia, como o PCI-BTM 2000 litros. Vamos observar os dois aparelhos mais uma vez no resumo. Primeiro o PCE-BTM 2000A, um medidor de tensão de correias para usos compactos com um pescoço tensionador, que pode ser montado diretamente no aparelho e possui um comprimento de 16 centímetros. Depois o PCE-BTM 2000 litros, um medidor de tensão de correias com um cabo em espiral, que podemos conectar aqui em cima e no cabo em espiral um pescoço de cisne de 25 centímetros de comprimento, de modo que também em situações difíceis, em instalações, onde devemos passar sob coberturas, possamos chegar muito facilmente ainda assim sempre, para medir a tensão da correia. Ambos os aparelhos vêm com um software, são fornecidos com um software e funcionam com 3 pilhas AA, que podemos colocar aqui atrás e que garantem um longo tempo de funcionamento. Desejo que seus sistemas funcionem sempre bem e que tenham um dia agradável. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pcafinstrumentes.com.